Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está de olho no atacante Rony do Palmeiras. Conversei com o Rony na segunda-feira, ele assegurou que não tem problemas com o Abel, mas não descartou sua saída do Verdão. Ele disse que é funcionário do clube e se o Palmeiras quiser negociá-lo na metade do ano, isso pode acontecer. Pois bem, o Cruzeiro mais do que demonstrou interesse. O Cruzeiro abriu negociações para contratar o Rony. O primeiro contato foi feito pelo Alexandre Matos com o Hércules, que é padrasto do Rony e também seu empresário. O Hércules autorizou o Matos a abrir conversas com o Palmeiras. Se Cruzeiro e Palmeiras se entenderem, depois o Rony entra na jogada para tentar se acertar com a Raposa. O grande problema é financeiro, o Rony ganha R$ 1.100.000 por mês no Verdão. O Cruzeiro precisaria arcar pelo menos com a manutenção desse atual salário para que pudesse contratar o jogador. Importante registrar também que o Cruzeiro está em busca de vários outros reforços. Já contei para vocês sobre IR Mina, já contei para vocês sobre Coelar, o Keno é outro alvo, nomes já descartados, Roger Guedes e também Felipe Coutinho. Alexandre Matos, com enorme poder financeiro, vai tentando fazer do Cruzeiro um time mais forte. Só para arrematar em relação ao Rony, atacante que vem sendo muito cornetado pelo torcedor alviverde, e há quem garanta que o Rony pediu para sair do Palmeiras. Cássio pode se despedir do Corinthians nas próximas horas. Vai haver um novo encontro entre representantes do Cássio e representantes do Corinthians para tentar a rescisão do contrato. Se tudo correr bem dentro do planejado, esse será o último treino do Cássio vestindo a camisa alvinegra, atleta que chegou em 2012 ao Corinthians. São 697 partidas, 9 títulos conquistados, Mundial de Clubes, Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos paulistas, além da Recopa. Talvez o maior ídolo da história do Corinthians, certamente o maior goleiro de todos os tempos do Timão. Ele tem acordo fechado com o Cruzeiro. Nessa quarta-feira o Corinthians ainda tentou demovê-lo dessa ideia, oferecendo os mesmos 3 anos de contrato e a manutenção do salário. Cássio entende que chegou ao fim seu ciclo, está incomodado com a reserva, não gosta do técnico Antônio Oliveira, entende que o Augusto Melo não morre de amores por ele e está disposto a respirar novos ares na Raposa. Agora é questão de tempo até que esse acordo seja fechado. O Corinthians chegou a pedir R$ 5 milhões para a rescisão do contrato. O Cruzeiro entende que esse valor está muito alto para um goleiro que tem vínculo somente até dezembro. Vale a lembrança também de que a saída do Cássio nesse momento garante uma economia de mais ou menos R$ 6,5 milhões ao Corinthians em salários, direitos de imagem e luvas. Tendência é que esse acerto aconteça nas próximas horas e assim que pintar a gente entra com um vídeo de caráter exclusivo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora o martelo já está batido. Cássio está fora do Corinthians. Sim, acaba a trajetória de um dos maiores ídolos da história alvinegra. Agora, os dois discutem a rescisão de contrato imediata, porque sim, Cássio será jogador do Cruzeiro. Agora, os próximos passos são para definir de que maneira ele se desliga do Corinthians, já que ele tem contrato até o final do ano, de que forma ele antecipa esse encerramento de vínculo para, sim, se transferir ao Cruzeiro de Belo Horizonte para jogar os próximos 3 anos, pelo menos, lá pela Raposa. Foi a proposta que foi feita ao Cássio mediante o momento em que ele vive, indo para a reserva, discutindo talvez até uma renovação, porque o clube o procurou para renovar e até acelerou o processo depois da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, vocês sabem, está investindo muito através do novo dono da SAF do Cruzeiro, né, o dono dos supermercados BH, o Pedrinho Lourenço, e quer investir, tem o Alexandre Matos como seu executivo e está gastando. E procurou no Cássio a figura de um goleiro experiente, de nome, de personalidade, para assumir o gol do Cruzeiro nos próximos 3 anos. Pegou o Cássio no momento mais vulnerável dele em toda a sua trajetória no clube. Ele na reserva, o Carlos Miguel em ascensão e o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. A gente sabe também que o Cássio, e aqui eu não quero ser definitivo nesse sentido, mas isso colabora. O Cássio ele foi trazido pelo grupo político que comandava o clube há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Renovação e Transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves,
toda essa turma que comandava o Corinthians. O Cássio, até por ter se tornado uma liderança, um jogador importante e ter construído um Corinthians vencedor nesses últimos anos, ele ficou muito vinculado também a essas figuras. Não que o Cássio em algum momento fosse desrespeitar o Augusto Melo ou fosse ser contrário a decisões como funcionário que é do clube, não é isso. Estou falando aqui como mais um ingredientezinho, mais um tempero nessa panela de pressão que está na relação Cássio e o clube nesse momento, porque tem a ver com a nova diretoria. Falei para vocês também, numa informação de bastidor, que a nova diretoria assumiu e tinha no Cássio, evidentemente, o ídolo que é, mas não uma convicção de que ele devesse permanecer. Isso desde que a nova gestão assumiu, porque entendia também que o momento era de Carlos Miguel. Vejam como as coisas acontecem. Virou, mexeu, independentemente de que forma isso aconteceu, estamos diante desse fato. Está acontecendo a transição Cássio para Carlos Miguel. Sempre foi desejo da diretoria. O que aconteceu nos últimos tempos? O Cássio acabou sendo exposto, o Cássio acabou se tornando o último resquício praticamente de liderança das gestões passadas, né, o do Corinthians dos últimos anos. O Fagner tem uma liderança um pouco mais silenciosa, o Paulinho regressou agora, ficou muito tempo afastado e tal. Então, no Cássio, que nunca saiu do clube, que ficou todo esse tempo lá, ficava sempre a última voz, a voz mais alta, a voz mais grave, porque era ele que capitaneava o clube nos últimos anos. E muitas vezes na boa e na ruim. Quando as coisas não aconteciam, era no Cássio que estourava. O Fábio Santos foi o último, talvez, a revezar com o Cássio, muitas vezes na entrevista, nos momentos de sufoco que aconteceu no ano passado. O Cássio acabou sendo um escudo também. E nesse momento em que o Cássio, não contente com muitas conduções do Antônio Oliveira, da diretoria do Corinthians, indo para a reserva, com o ambiente político conturbado, como ele já viu várias vezes no clube, mas dessa vez ele não tinha tanta relação com os homens do futebol, diferentemente dos outros anos, de caras que trouxeram ele, que se aproximavam dele, que conversavam com ele, mudou a diretoria, o Cássio ficou um pouco abandonado no processo. E abandonado no momento mais instável e vulnerável da carreira, que mesmo cometendo falhas, ele imaginou que pudesse ter respaldo. Não teve. Cássio fez um pedido de socorro depois daquele jogo contra o Argentinos Júnior. Pediu para ser preservado. Imaginou que essa preservação pudesse ser mais rápida, inclusive. Ela não aconteceu. O Cássio foi, de certa forma, banido do time titular. O Carlos Miguel teve sequência e, tecnicamente, bem, indiscutivelmente mantido no time. E o Cássio percebeu, não vou mais jogar. A procura do clube para que Cássio renovasse, eu já falei para vocês, ela foi protocolar num sentido até tardio do processo. E aí o Cássio percebeu o seguinte, bom, o Cássio percebeu o que eu falei para vocês. Vocês estão fazendo isso por mera obrigação. Vocês não estão equiparando o salário, não estão equiparando o tempo de contrato, pela informação que eu tenho, não equiparou o tempo de contrato e não equiparou o salário. E fez uma proposta só depois que o Cruzeiro procurou o Cássio. O Cássio já estava inviabilizado de várias maneiras, já estava insatisfeito de várias formas nos bastidores e nas entranhas do Corinthians, até que chegou a gota d'água. E ele resolveu sair. Quando o Corinthians fez a pressão para que ele tomasse o Cruzeiro fez a pressão para que ele tomasse a decisão, ele pediu uma reunião e comunicou que estava fora. O Augusto Melo ainda tentou, numa última cartada, e eu não quero duvidar aqui da intenção do Augusto Melo. Acho que ele realmente estava tentando, sei lá, uma última tentativa, conversar com o goleiro para ver qual a situação, para não... Porque, repito, gente, vou falar de novo, o Cássio você não trata como qualquer outro jogador. Você faz um tratamento diferente, você chama ele numa sala, você conversa, você pergunta o que está acontecendo. É diferente do que qualquer outro atleta. Que você, beleza, chegou uma proposta, tá bom, vai lá, um abraço. Não é assim que funciona. Mesmo que você não queira, mesmo que você entenda que o Carlos Miguel deva ser o titular, o Cássio você tem que tratar diferente. E eu acho que o Augusto fez esse processo. Mas o que eu quero dizer com ação protocolar é que não houve um grande movimento, um grande esforço do Corinthians em dizer não, você não vai sair dessa forma, você é um ídolo, nós vamos entender aqui. Até porque o Corinthians não pode, de verdade, pela fase técnica que vive o Cássio, na minha opinião, o Corinthians não pode oferecer 3 anos de contrato para ele aos 36 anos com um goleiro de 25 voando. Não pode, gente. Então o Corinthians chegou num ponto de dizer assim, cara,
Eu não posso deixar um ídolo sair dessa maneira, mas eu também não posso dar para ele aqui tudo aquilo que ele quer. Porque tudo aquilo que ele quer não corresponde mais ao que o Cássio é hoje na realidade. Esse é o pensamento do Corinthians. Então, assim, a conversa está sendo no sentido muito amigável agora, no sentido de, tá bom, você quer? Beleza, mas vamos entender de que forma você pode sair para que ninguém saia arranhado. E eu acho que esse arranhão ele já aconteceu na imagem do Cássio, na imagem do Augusto para muitos, na imagem do Corinthians. Por quê? Porque tem gente achando que o Cássio está virando as costas para o clube, tem gente achando que o clube está virando as costas para o Cássio, e eu estou tentando aqui ficar no meio termo, mas nem é meu papel, né? Eu deixo para você, torcedor, avaliar, só faço a minha análise de fora aqui de que realmente nem 8 nem 80. O Cássio já não corresponde mais ou não correspondia mais na necessidade do clube, tanto que o Carlos Miguel sim vem fazendo por merecer. Sei da importância do Cássio historicamente para o clube e acho que você tem que ter um tratamento diferenciado para ele, mas assim, existem limites a serem respeitados. No momento em que ele tem mercado, em que ele tem interesse de um grande clube como o Cruzeiro, que quer investir, que quer levá-lo e faz um contrato longo para ele, mesmo aos 36 anos, pagando R$1 milhão para ele receber, não tem muito que você possa fazer. A não ser dizer, tá bom, Cássio, qual a sua decisão? Você quer ficar? Se o Cássio dissesse para o Augusto Melo, não, eu quero ficar, mas eu quero isso. Talvez pudesse haver uma negociação, mas o Cássio já chegou meio que com o bolo pronto. E aí restou ao Corinthians dizer, tá bom, Cássio, vamos respeitar sua decisão e vamos tentar, de novo, né, fazer a saída de uma forma menos traumática possível. E é por isso que as coisas não definiram ainda, ou melhor, elas não foram publicizadas ainda. O martelo já está batido, o Cássio já comunicou o Corinthians já sabe que ele vai sair, e agora é uma questão financeira, jurídica, de contrato e também de condução das coisas. Já que o processo não foi tão bem conduzido até aqui, agora o Corinthians trabalha para que essa saída seja a mais suave possível. E como você faz isso? Bom, primeiro, o Corinthians deve uma grana para o Cássio. Então tem que resolver essa história. O Corinthians quer um ressarcimento pela saída do goleiro 7 meses antes do fim do contrato. Exatamente por essa dívida que o clube tem com o goleiro, talvez isso não aconteça. Talvez o Corinthians tenha que liberar o Cássio, porque aí é a vontade dele, é um ídolo, e aí você tem um tratamento diferente. E o Corinthians economizaria em salários até o final do ano, daria cerca de R$6 milhões. Também é uma maneira de se pensar. Mas o Corinthians tem que vender para o Cruzeiro. E o dinheiro que o clube deve para ele e deve para o seu empresário, Carlos Leite. Então tudo isso tem que ser contornado. Depois de contornado, e a ideia é que tudo seja contornado sim, para que a rescisão ocorra agora e ele vá jogar no Cruzeiro e o Corinthians siga a sua vida e acerte as pendências com ele e tudo mais, e deixe o cara feliz, que eu acho que é o mais importante de tudo, e o Corinthians, né, já que não quer contar com ele, então que siga a sua vida. Depois, de que forma? Não dá, simplesmente, para emitir uma nota oficial. Concordam? Cássio não é mais jogador do Corinthians, a gente agradece os serviços prestados e deseja sucesso na carreira. Não dá. Não dá para o Corinthians fazer isso com o Cássio. Não dá para o Cássio emitir uma nota no Instagram se despedindo da Fiel e dizendo, Fiel, obrigado por tudo, tamo junto. Não dá. Também não acho que tenha que acontecer um jogo de despedida. Nós estamos diante de um goleiro que, enfim, vai seguir a sua carreira. Ele não está se aposentando. Então, eu acho que precisa de uma solenidade, por menor que ela seja. Seja num jogo, um anúncio para os alto-falantes, no telão, com uma homenagem, uma despedida, uma placa, um jogo para que ele vá lá e receba o aplauso da Fiel, que o clube agradeça, aí sim, todos os serviços prestados, os títulos que ele honrou e defendeu com a camisa do Corinthians, para que essa saída seja bonita. Eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. O Corinthians precisa formalizar uma saída bonita do seu maior goleiro, talvez maior jogador, talvez maior ídolo da sua história. Quando o Tite vai para a seleção brasileira, e eu sei que o momento é diferente, né? Porque a gente está falando de um goleiro que foi para a reserva, que estava exposto, que estava reclamando, que não se dá bem com a diretoria, que não está satisfeito com várias coisas. Eu sei que tem tudo isso, mas as pessoas precisam pensar no clube acima de tudo, na torcida, na representatividade que esse cara tem para o clube. As pessoas precisam se colocar no lugar delas e entender que não são maiores do que a instituição. E que o Cássio é
o maior vencedor dessa instituição. E um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pelos maiores títulos dessa instituição centenária. Então tudo isso tem que ser colocado nesse momento. O Tite, quando vai para a seleção, é homenageado na Neoquímica Arena. Eu estava lá em 2016. Tem a faixa Favela is Here, o telão homenageia ele, o alto-falante homenageia, ele é ovacionado por um estádio até que ele vai para a seleção brasileira, por conta do convite. Ele estava saindo do clube. E ali o clube estava rendendo homenagens a um ídolo. Não pode ser diferente com o Cássio. Mesmo que ele volte amanhã depois, mesmo que ele faça um jogo de despedida na arena, mesmo que ele se aposente e depois vire funcionário do clube, não sei, que ganhe um busto, uma estátua, que vai ganhar tudo isso, mas nesse momento a saída ela precisa ser muito bem conduzida. E eu imagino que é isso que eles estejam pensando. Além das questões burocráticas contratuais, dependências aqui e ali, rescisão aqui e ali, para definir a saída do Cássio, para confirmar a saída do Cássio, precisa pensar em outras coisas também. Mas o fato é que Cássio dificilmente, ou já dá para dizer, né, não joga mais pelo Corinthians. Como você lida com isso? Como você está com isso? Agora, só não posso dizer que é oficial porque não está no papel, né? Mas é uma informação confirmada. O Cássio não joga mais pelo Corinthians. O Cruzeiro enfrentará o União La Calera na Arena Independência, buscando a classificação para os play-offs da Copa Sul-Americana. A equipe mineira está em segundo lugar no Grupo B, enquanto os chilenos ocupam a terceira posição. O técnico Fernando Seabra pode optar por manter a mesma escalação pelo terceiro jogo seguido, com destaque para o quarteto ofensivo formado por Álvaro Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. O La Calera, com aproveitamento de 31%, fez 17 jogos na temporada, com 9 derrotas, 4 empates e 4 vitórias. Atualmente a equipe está fora da zona de classificação para as oitavas de final, ocupando o terceiro lugar com 4 pontos. A partida será transmitida pelo Paramount+ e pela FM O Tempo 91,7. O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o confronto, com destaque para a ausência dos jogadores Japa e Dineno, que seguem em processo de recuperação. Com a paralisação do Campeonato Brasileiro, Dineno terá mais tempo para se condicionar fisicamente. Vejam a lista de relacionados para o jogo. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!